Boa tarde, Manaus. Boa tarde, Amazonas. Sejam bem-vindos a essa terça-feira de Câmera 13, programa da nossa gente. E a gente já começa aqui o nosso programa dessa terça-feira, convidando você que está em Manaus, você que está no interior do nosso estado, para que a gente possa ter uma boa conversa a respeito da nossa saúde, porque a gente já começa entrando na sua casa e cumprimentando você e sua família, mas também dando dicas importantes para que a gente possa iniciar, não é, essa terça-feira colocando a nossa saúde sempre em primeiro lugar. Para isso, é claro que não poderia faltar nesse bate-papo nosso querido amigo de todas as semanas, de todos os dias, Dr. Sidney Chalub. Dr. Sidney, sempre muito bem-vindo. Obrigado, satisfação. E hoje nós vamos entrar num tema muito importante, que é a nossa dieta. A dieta do nosso dia a dia, e vamos dar uma dica para você tentar diminuir algumas doenças graves em relação a isso. De volta conosco o nosso querido nutricionista, Dr. Rachid Barros. Seja sempre bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, muito bom poder fazer parte dessa família, né? Tá voltando com informações aí para a população. Olha, eu já ouvi muita gente dizer, nossa, a gente acaba sendo aquilo que a gente come. Isso, essa frase, ela é mito ou ela é verdadeira, Dr. Sidney? É a pura verdade. Hoje nós estamos constituídos por muitas coisas e nós estamos sofrendo influências externas de alimentos com acondicionados, com corantes, com conservantes, e nós estamos tendo muita consequência no nosso dia a dia, não só no aumento da massa corporal, da gordura, mas também os aumentos do câncer, que está sendo uma coisa estrondosa a cada dia. Agora, doutor Rachid, a gente vê que muitas doenças acabam sendo prevenidas através da alimentação, mas muitas também acabam recebendo influências diretas daquilo que comemos. Então, os alimentos têm essa importância no dia a dia, na qualidade de vida que nós levamos? Sim, com certeza, né? Como o Dr. Sidney falou, o acondicionamento, o preparo, né? A forma se está realmente... o resultado final vai depender dessa manipulação desse alimento. Então, a forma como é preparado, como é escolhido, tudo tem influência, sim, para a saúde da população e da pessoa. Olha, gente, vou colocar uma imagem agora de algo que a gente faz muito em casa, no final de semana, que é o nosso famoso churrasco. Quem não gosta de reunir a família para um churrasquinho no final de semana? Agora, não sei se você sabe que existem vários cuidados que nós temos que ter na hora de preparar esse churrasco. Por quê, hein, doutor Sidney? O que acontece com o churrasco? Porque muitas pessoas dizem que o câncer de intestino, o câncer de estômago, esse tipo de câncer também pode ser causado pelo carvão, a maneira que fazemos o churrasco. É importante falar a forma, não é o churrasco, mas a forma de preparar, a distância que você prepara, aquele churrasco que você trabalha muito próximo ao fogo, com aquela chama, isso é extremamente danoso, produz uma substância chamada hidrocarboneto tricíclico aromático, que é cancerígeno no 2º grau, só perde mesmo para o tabaco. E a outra coisa também é a temperatura. Quando você tem uma temperatura muito elevada, acima de 250 graus, você desnatura as proteínas, produz essa substância. Então, o churrasco ele tem que ter muito cuidado, tem que ser assado a uma temperatura mais elevada e muito cuidado com aquela gordura que pinga no churrasco, que aumenta aquela labareda, isso você está predispondo à formação dessa substância cancerígena. Agora, doutor Sidney, tem a imagem aqui na tela da Band? Aí a gente vê aqui, que delícia, não é? Agora, o problema é que a gente nunca imagina que por trás de toda essa delícia, da forma em que nós fazemos o nosso churrasco, nós podemos também estar levando o mal para dentro do nosso organismo. Então, na verdade, a maneira que se faz o churrasco é que pode causar esse problema, é isso? É verdade. Você tem que colocar uma temperatura, uma distância de meio metro do fogo, tendo muito cuidado de estar sempre girando. Essa gordurinha, a gente sabe que a gordura, ela produz uma série de substâncias insaturadas, e essa gordura, quando cai, ela forma aquela labareda. Se essa labareda chega no churrasco, ela vai formar aquele carvãozinho. Sabe aquela crosta gostosa, aquela pretinho, coisa deliciosa. Aquela coisa deliciosa. Ali é rico em a substância cancerígena, chamada hidrocarboneto, e isso feito não é uma vez na vida, mas é a continuação, o hábito contínuo disso aí. E isso serve para o nosso churrasco, mas também serve para o nosso peixe. Para aquele peixe assado que fica aquela casquinha, que aquele chama, que tinha aquela crosta, que a pessoa diz, eu gosto da casquinha, aquele negócio crocante. Isso também é extremamente danoso para o organismo e cancerígeno. Então, o que eu quero alertar é o seguinte: você não está proibido de comer churrasco. Você tem que saber o modo de preparar
E isso é uma coisa repetida, uma coisa rotineira, porque o câncer ele se dá por agressões contínuas, não é agressão única. Agora, é uma coisa que você faz ao longo dos anos. Que vai continuando a fazer todos os dias. Agora, doutor Rachid, a gente vê também uma situação que acontece muito no dia a dia. A gente mostrou aqui a imagem do churrasco, da maneira que ele é feito, e tem aquela pele da galinha, não é? Que muitas vezes a gente faz ficar mais tostadinha para poder saborear. Isso também faz mal. Faz mal sim, né? Como vários estudos estão apontando, essa gordura, né, bem preparada, ela tem um ponto de saturação. A partir do momento que ela passa desse ponto, aí sim que os males vão começar a aparecer, né? Principalmente por uma substância chamada acroleína. Né? Esse é um indicativo para realmente saber se a pessoa vai ser propensa ou não a estar desenvolvendo algum tipo de câncer relacionado a essa gordura desnaturada. Agora, sem falar, hein, gente, quando a gente está em casa para fazer o churrasco, para fazer o fogo, aí, além do carvão, você vai pegando tudo que tem em casa, né? O copo descartável, um pedaço de borracha. Isso também a gente precisa ter cuidado. É fundamental, porque você coloca essas substâncias que são derivados do petróleo. Então, tudo isso são fatores que predispõem. O que a gente está falando aqui da coisa ruim? Então, vamos falar coisas saudáveis. Vamos colocar frutas, vamos colocar verdura, vamos colocar alimentos. Aqui, ó, essa imagem que está aí do churrasquinho, do franguinho, que o doutor Rachid falou. Isso aí, já vendo aquele, está vendo os pontinhos pretos que ficam ali? Esse pontinho preto não é, estou repetindo, não é uma vez, duas vezes. Isso é uma coisa rotineira, uma coisa constante. Isso é uma frequência, um hábito ao longo já, do tempo, isso vai levar uma predisposição. Porque o câncer se forma de duas etapas. Uma é a etapa de promoção, ou seja, em que há a alteração genética. Então você tem um fator externo que faz com que mude a célula, e essa célula se torna uma célula potencialmente cancerígena. E tem que vir o outro fator, que é o fator, vamos chamar de desencadeante. Esse fator é que vai levar à promoção do câncer. Então, primeiro muda, né, que aí tem um fator externo, que muda a biologia da célula, e tem um fator promotor, que é a agressão do dia a dia, que você vai ter esse desenvolvimento dessa célula cancerígena. Ok, vamos às ruas para a gente começar a tirar dúvidas nessa terça-feira. Olá, doutor, boa tarde. Meu nome é Júnior. É verdade que o carvão do churrasco pode causar câncer? Júnior, a gente estava comentando, então, não é o carvão do churrasco, mas a forma com que ele é preparado, a proximidade com que ele fica no churrasco e a alta temperatura que ele leva. Então, já que você falou no churrasco, tem um trabalho português que eu achei super interessante, que ele mistura, olha que coisa boa, ele marina na cerveja e eleva um pouquinho a temperatura. Então, misturado com a cerveja, ele vai queimar mais lentamente, vai baixar a temperatura e vai diminuir a substância do hidrocarboneto. Então, é uma dica bem interessante para quem gosta de fazer o churrasquinho do final de semana. Então, não significa que não possa fazer o churrasquinho, né, doutor Rachid e doutor Sidney? Só tem que ter esses cuidados que são importantes ter. Isso, porque nós não podemos retirar, né, o grupo alimentar da proteína da alimentação. Então, o churrasco vem nesse grupo aí, então, saudavelmente, preparando corretamente, não tem como a gente estar negando, não tem como negar. E a nossa farinha de todo dia, hein? Porque não dá. Nós que moramos no Amazonas, a região norte de um modo geral, gente, a gente come tudo com a farinha. Tudo com a farinha. E a gente vai chamar agora o repórter Gerson Guerra para participar aqui dessa conversa e para ouvir as pessoas aqui na cidade de Manaus se, de fato, a farinha faz parte do seu dia a dia, hein, Gerson? Vamos lá. Conceição, a farinha é um dos componentes da alimentação do amazonense. Há quem diga até que sem a farinha fica difícil comer, seja ela a farinha branca ou ainda a farinha do Uarenhê. Nós viemos às ruas para saber se as pessoas realmente comem farinha, se gostam realmente de farinha. Comprei 1 quilo de farinha pra fazer farofa, Você gosta de comer farinha? Gosto. Já viu parece de gostar de farinha? Você gosta de comer farinha? Pode vir de qualquer jeito, que eu arrebento tudo. O que é que não pode faltar na mesa do amazonense? Olha, eu acho que não pode faltar aquele peixinho, né? Aquele peixinho maravilhoso, né? Que é o tambaquinho, o jaraquizinho que eu já tô levando aqui. E aquela farinha especial, né? Comprei 1 quilo de farinha pra fazer farofa. Você sabia que a farinha pode causar alguns problemas para a saúde? Rapaz, não sabia não. Eu gosto de farinha, como bastante farinha mesmo. Sabia não. Pois é, Conceição, pelo jeito que não pode faltar é a farinha na mesa do amazonense.
seja ela qual for. Eu, por exemplo, no final de semana, a gente come farinha do Areni com aquele churrasco, aquele peixe. E você aí no estúdio responde, você come farinha? Ai, Gesso, que pergunta, não é? Eu não sei se é difícil de responder, porque todo mundo já sabe a resposta. Aqui é difícil alguém não comer farinha no seu dia a dia. Por que ela pode causar tantos problemas, meus queridos? Primeiro é a conservação. Eu quero dizer assim, que a farinha não é tão vilão como se fala. Ela é uma caloria vazia, ela é muito calórica, o doutor Rachid pode explicar isso, mas muito cuidado com a conservação, principalmente em ambiente úmido. E nós vemos no ambiente úmido porque há uma produção de um fungo, chamado aspergillus, que produz uma substância que é a aflotoxina. Essa aflotoxina, não só na farinha, mas também no amendoim, um amendoim mal conservado, você tem que ter muito cuidado, ela é extremamente cancerígena para o fígado. Então nós temos uma relação muito grande entre o câncer de fígado e essa aflotoxina, e está mais relacionado com a forma de conservação em sacos de pano, e fica um ambiente muito úmido, há uma proliferação desse fungo que pode desenvolver essa doença. Doutor Rachid, dá para substituir a farinha do dia a dia por um outro alimento, uma outra farinha? Porque eu até substituí há um tempo atrás, e a gente aqui já falou tanto nela, não é? Nós já substituímos por uma farinha pela aveia. Mas assim, tem como substituir? Porque não é tão fácil também fazer essa mudança. Isso, nós temos que ter noção do grupo alimentar que a farinha está incluída, né? Então, no caso, a farinha vem do grupo dos carboidratos. Então, a gente tem como substituir aí, de repente, por um farelo de aveia, como você falou, né? Ou pelo famoso flocos de milho também, né? Pelo próprio arroz integral, arroz normal. Então, a gente pode substituir, sim, a farinha por outros alimentos. Ok, olha, a gente vai fazer um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta respondendo, tirando suas dúvidas e falando também dos alimentos que podem prevenir o câncer. Já já a gente volta com você. Já estamos de volta nessa terça-feira, tirando dúvidas a respeito aí da nossa saúde. Já já a gente volta aí, retorna para esse bate-papo, tá bom, gente? Olha, gente, vamos dar uma voltinha aqui nas redes sociais, muitas perguntas chegando. A gente está tirando dúvidas a respeito dos alimentos que podem prevenir, outros que podem ajudar a doenças aparecerem aí na sua vida, no seu dia a dia. José Ricardo do Beco do Macedo, doutor, o leite de gado faz mal à saúde? Isso é verdade isso, doutor Rachid? Não, o leite em si é uma proteína, né? Tem essa proteína na composição dele e não tem nada que comprove realmente que o leite vai fazer mal. Lógico que em excesso, quem tem uma intolerância ou uma alergia, aí sim, nós temos que retirar, né, a questão do leite por conta da lactose, mas, né, retirar o leite da alimentação não faz bem, não. Ok, então vamos dar mais uma voltinha nas redes sociais aqui do nosso programa. Mais uma pergunta chegando, Fernanda Silva do Coroado 2, doutor, que tipo de mal faz comer pele de frango? A gente até respondeu, mas e aí, gente? Posso ver? No caso, a pele de frango, como nós falamos, né, é um tipo de gordura. Então, todo excesso de gordura pode, de repente, aí, causar o aumento de nível de colesterol, triglicerídeo. Então, a gente tem que realmente dar uma evitada. Tá? Vamos às ruas novamente tirar aqui as dúvidas de todos os nossos amigos que estão aí pelo centro de Manaus. Vamos lá. Doutor, boa tarde. Meu nome é Vanderlan. Eu queria saber quais alimentos que podem causar câncer. Boa pergunta. Então, os alimentos que podem causar câncer, principalmente, são alimentos gordurosos. E aqueles alimentos que são conservados. Eu quero te dar uma dica. O principal cancerígeno hoje é o sal. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aqueles alimentos que são conservados em sal. Nós temos, infelizmente, no interior do Amazonas, nós não temos como conservar esse alimento com refrigerador. Então, aquele peixe salgado, aquele charque muito salgado, aquela carne salgada, porque hoje o sal é considerado um cancerígeno número 1. Então, se você puder evitar esses alimentos salgados, dando preferência para alimentos frescos, isso é fundamental. E bastante verdura. Então, a dica é evitar gordura, evitar alimentos conservados e diminuir o sal. Porque aquelas pessoas que ainda têm o hábito de jogar sal na comida do dia a dia. Então, o sal hoje é o grande veneno e é o chamado cancerígeno mais importante relacionado principalmente com câncer de estômago. A gente tem aqui na tela da Band vários alimentos conservados ou defumados. Isso também é prejudicial à saúde? O alimento defumado
ele tem também essa tendência maior à saturação de algumas proteínas, e hoje a gente tenta evitar ao máximo, porque também dentro dessa